Cumprimentamos a todos, aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, conforme já havíamos anunciado na aula anterior, trataremos em duas partes da evolução da oração na via iluminativa, começando então na via purgativa com a oração meditativa, indo para a oração afetiva, passando para a oração da simplicidade e por fim chegando na oração da quietude. Veremos isso em duas aulas, a primeira parte no dia de hoje, falando então da oração afetiva, uma vez que da oração meditativa já tratamos lá na via purgativa. Veja que à medida que vamos aumentando o número das nossas orações meditativas, ou até a oração em si mesma, a oração do terço, etc., todas as orações que fazemos durante o dia, aumentando a quantidade, o número e a adoração, vamos nos aproximando pouco a pouco daquilo que Jesus nos pede de orar sem cessar. E é fato que isso só se realizará plenamente lá na via unitiva, lá no final da vida espiritual, no máximo que podemos atingir nessa terra. Mas, à medida que meditamos, começamos a nos aplicar cada vez mais a uma oração afetiva, que aos poucos vai substituindo a meditação discursiva. E essa oração afetiva o que é? Na verdade, é aquela que predominam afetos piedosos. E são atos diversos da vontade pelos quais expressamos o nosso amor a Deus, o nosso desejo de glorificar a Deus. Então é aquela oração em que o coração se ocupa mais do que a mente. É aquilo que se diz que é a oração que vem do coração. Essa é a oração afetiva. Vejam que os principiantes, eles precisam adquirir convicções. Estamos tratando de oração afetiva, estamos tratando de afeto. Ora, como que posso ter afeto por um amigo se não conheço esse amigo? Se não acredito no que ele me diz? Então não vou ter afeto por um amigo. Assim também, se não temos convicções de que Deus é Pai, de que Jesus é nosso amigo, nosso irmão, nosso colaborador, nosso santificador, que Nossa Senhora é nossa mãe, que quer nos educar, nos colocar no caminho da santidade, no caminho de Jesus, se não acreditamos na salvação, na vida eterna, em todas as verdades evangélicas, como poderemos ter afeto por Deus ou por Jesus como um amigo, se não acreditamos convictamente naquilo que Ele nos diz, naquilo que Ele é para nós. Então daí a necessidade inicial de nos dedicarmos à oração meditativa. Aos poucos, à medida que essas convicções começam a criar raízes, vão se enraizando na alma, então começamos, crendo cada vez mais, vendo o benefício que Ele nos traz e tudo que Ele é para conosco, os afetos então passam a ocupar um espaço maior. E a oração do coração vai brotando como uma coisa mais espontânea. Começamos a nos encantar pelo amor de Deus, com a beleza da virtude. Então nos elevamos mais facilmente a Deus por impulsos amorosos. E com isso glorificamos ao Pai e a Jesus Cristo, queremos adorá-lo, queremos bendizê-lo, dar graças, queremos amá-lo, né? E também a Nossa Senhora, queremos manifestar a ela nosso amor filial, né? Nossa confiança generosa e generosidade para com ela. Tudo isso são, às vezes, orações que brotam do coração, orações em que manifestamos afeto, em que manifestamos nossa ternura para com Deus. Essas orações também brotam juntamente com outros sentimentos. Então, à medida que vamos conscientizando a nossa própria miséria, vão surgindo sentimentos de constrangimento, de vergonha, de humilhação, nos sentimos cada vez menores diante de Deus, expressamos isso, ardentes desejos de tornar-se melhor, sentimentos desse tipo, súplicas cada vez mais confiantes para obter as graças necessárias, para nos seguir adiante, para nos santificarmos.
E também sentimentos de zelo pela glória de Deus, de querer fazer o melhor por Deus, que movem-nos a orar também cada vez mais pelo bem da igreja, pela salvação das almas, intercedendo por todos, pela igreja, pelos sacerdotes, etc. Tudo isso são sentimentos que vão brotando do coração, que se tornam essa oração dita oração afetiva. Agora veja, não é de imediato então que isso acontece, que se chega a essa oração afetiva. Existe um período de transição, como eu disse, à medida que as verdades vão sendo enraizadas em nós, verdades evangélicas, né? Então muitas vezes se mesclam, né? Se misturam afetos com oração meditativa ou discursiva, né? Outra denominação, oração discursiva ou meditativa. Então podemos fazer uma oração afetiva, voltar para a meditação, podemos fazer uma oração do tipo ajudai-me, Senhor, nisso ou naquilo, né? Ou então obrigado, meu Deus, pelas luzes que você me concedeu, pelo dia de hoje, e vamos trocando assim uma oração que realmente brota do coração e numa transição. Por fim, na verdade, chega um momento que esses raciocínios, que essa meditação, ela acaba cessando quase por completo, ou pelo menos se tornam cada vez mais breves. Passa-se a maior parte do tempo nessas conversas piedosas, cheias de afeto. Mas ainda assim, em certos momentos, dependendo também do seu dia, dependendo da preocupação, dependendo, às vezes não consegue estabelecer essa conexão afetiva, faz-se novamente, então, volta-se para a oração meditativa. Tudo isso, evidentemente, devemos seguir a moção da graça, aquela inspiração da graça que estamos tendo naquele momento. É importante, então, reconhecer esses sinais que indicam que essa hora da transição se aproxima. Se for feito cedo demais, não se consegue manter esses afetos, e aí acaba podendo ter até prejuízo, né? Cai-se na distração, na aridez, e acaba prejudicando, acaba desistindo de tudo. Se retardar, perde-se muito, porque a oração afetiva é mais proveitosa que a meditação. A gente já vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, é principalmente por esses atos de vontade, atos que brotam de dentro de nós, que glorificamos a Deus e acabamos alcançando as virtudes. Então, os sinais que mais indicam que essa transição começa a acontecer, um pouco já falei na aula anterior. Então, quando, apesar de boa vontade, a alma sente muita dificuldade em meditar. Aquilo já é muito pesado, não vai mais para frente, ela sente que não está dando mais e ao mesmo tempo sente-se inclinada para as afeições, para os afetos, para a oração espontânea. Quando as convicções também já estão enraizadas. Eu já acredito em tudo que Jesus me diz, nas promessas evangélicas, eu já estou convicto da presença real, eu já estou convicto da salvação, etc. Tudo que tem relação com as verdades evangélicas. E também, além disso, há necessidade de que esteja desprendido dos pecados graves e já esteja lutando contra os pecados veniais. Nisso tudo, nem sempre é fácil esse discernimento. Como diz o padre Tanqueray, nós somos maus juízes em causas próprias, né? Então, o ideal sempre é compartilhar disso com alguém experiente, com um diretor espiritual, para ver se realmente é isso que está acontecendo ou não é apenas uma tibieza. O discernimento, como já vimos, verificar, escuta, aquelas coisas do mundo que eu já havia abandonado, estou tendo inclinação para elas novamente, estou tendo gosto com elas novamente, é um sinal claro de que não se trata de uma evolução da adoração, mas sim um retrocesso para coisas do mundo. Esses afetos são também multiplicados e prolongados principalmente pelo exercício da caridade. Agora, repisando, né, o que se entende por caridade, porque essa noção de caridade muito materialista, muito de fazer bem ao próximo, e na verdade essa caridade tem uma noção muito mais ampla. Por isso eu vou ler aqui o que Santa Teresa entende por caridade. Ela diz assim, no livro Castelo Interior, na quarta morada, ela vai falar: consiste, sim, numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo, em procurar o quanto pudermos não ofendê-lo e em rogar-lhe pelo aumento contínuo da honra e glória de seu Filho e pela prosperidade da Igreja Católica. São esses os sinais do amor. Então veja, na verdade ela resume o que São Paulo nos diz, né? Ela diz de outras palavras, fazei tudo pela glória de Deus, ou seja, a caridade consiste na essência em agradar a Deus em tudo que pudermos, em qualquer hora, em qualquer momento. E impelidos por esse amor, sim, faremos também caridade para com o próximo, porque também agrada a Deus, queremos agradar a Deus,
vamos praticar a caridade para com o próximo. Então a caridade é sempre, primeiramente, o amor de Deus e, por consequência, o amor ao próximo. Então o afeto que brota de um coração dominado pela caridade, na verdade, ele se torna muito eficaz. Quanto mais amamos a Deus, mais prolonga-se esse reconhecimento, louvor, essa vontade de aderir, de agradar a Deus a cada momento. Então, e isso vão brotando então sentimentos cada vez mais fortes dentro de nós. Existe um livro chamado Teologia de la Perfección Cristiana, só tem em espanhol, significa Teologia da Perfeição Cristã, do padre Antônio de Royo Marim. Ele vai dizer que a perfeição cristã consiste na perfeição da caridade afetiva e efetiva, mas primeiramente na afetiva e secundariamente na efetiva. Ou seja, ele se baseia muito num texto de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, doutor da Igreja, nesse livro Tratado do Amor de Deus, onde São Francisco de Sales vai fazer essas considerações a respeito da caridade afetiva e efetiva. E São Francisco de Sales vai dizer: do nosso amor para com Deus temos dois exercícios principais, um afetivo e outro efetivo ou ativo, no dizer de São Bernardo. Por meio daquele, do afetivo, amamos a Deus e o que Ele ama. Por meio deste, do efetivo, servimos a Deus e fazemos o que Ele ordena. O afetivo liga-nos à bondade de Deus. O efetivo ou ativo faz-nos executar a sua vontade. Um enche-nos de complacência, de benevolência, de transportes, de anelos, de suspiros e de ardores espirituais, fazendo unir o nosso espírito com o de Deus. O outro difunde em nós a sólida resolução, a firmeza de ânimo e a inviolável obediência requerida para cumprir, sofrer, aceitar, aprovar e abraçar tudo que provém de Deus, da sua santíssima vontade. O afetivo, deleita-nos em Deus, o outro faz-nos agradar a Deus. Com um concebemos, com o outro produzimos. Com um colocamos Deus em nosso coração, como estandarte de amor ao qual todas as nossas afeições se submetem. Com o outro colocamo-lo sobre o nosso braço, como espada de amor pela qual praticamos todas as virtudes heróicas. Padre Royo Marim vai complementar esse texto dizendo que o amor afetivo, ainda que mais excelente, ele pode sim prestar-se a grandes ilusões e falsificações. Vimos que o afetivo precede o efetivo. Mas ele vai dizer por que se presta a ilusões. Porque é muito fácil dizer que amamos a Deus com todas as forças, que desejamos até ser mártires, morrer por Ele, etc. E logo a seguir, qualquer trabalho desagradável, qualquer coisinha que aconteça conosco, já falhamos na obediência, já não queremos cumprir. Então, que desejo era esse de fazer tudo pela glória de Deus, de não querendo ser mártires, querendo mortificar? Isso, na verdade, acontece muito, por isso que falamos das tentações dos principiantes, né? Então, o principiante, às vezes, movido, às vezes por consolações, acha que pode tudo e, na verdade, pode muito pouco. Quero ser mártir, quero fazer tudo, às vezes é um impulso do coração, mas é uma coisa absolutamente imprudente que a pessoa realmente ainda não conhece a si própria, não sabe, não tem a mínima noção que não seria jamais de sustentar algo do que ela está dizendo. Mas, ainda assim, primeiro vem o afetivo. Vejam que eu já falei em outra ocasião que o que Jesus veio trazer diferente, uma das grandes diferenças é essa, ele veio trazer Deus como Pai. Não só porque um pai cuida de nós, mas para que nós tenhamos a Ele como um pai, um afeto de pai. A partir do momento que temos afeto por alguém, fazemos sacrifício por essa pessoa. Se nós somos muito amigos de alguém e realmente gostamos, temos um afeto por ele, fazemos sacrifício pelo amigo. Se temos muito afeto por Deus, vamos nos sacrificar por Deus. Assim como a mãe também se sacrifica pelo filho. Então, o afeto é que dá origem a ações concretas por aquela pessoa. Se não temos esse afeto, se torna muito mais difícil. Muito mais difícil. Por isso a importância da questão do afeto para com Deus, de desenvolvermos esse afeto para com Deus. As vantagens da oração afetiva. A principal é justamente essa união mais íntima e habitual com Deus. Essa multiplicação de afetos que fazemos produz em nós um aumento do amor de Deus. E os afetos, então, são simultaneamente causa
do amor de Deus e efeito do amor de Deus. Ou seja, nascem do amor de Deus e também aperfeiçoam o amor de Deus. Existe uma frase de São Boaventura, o grande teólogo franciscano, ele diz assim: a melhor maneira de conhecer a Deus é provar a doçura do seu amor. Esse modo de conhecimento é mais excelente, mais nobre e deleitável que buscá-lo na via do raciocínio. Então, conhecer a Deus pela doçura. Provar e ver de como o Senhor é bom. É um salmo, escutamos de vez em quando na missa, né, antes da comunhão. Ao fazer crescer essa caridade em nós, né, a oração afetiva, aperfeiçoa todas as nossas virtudes que decorrem do amor. Aperfeiçoando isso, queremos com mais ardor fazer a vontade de Deus, praticar a conformidade com a vontade de Deus, queremos dar glória a Deus em tudo, desejo de salvação das almas, começamos a desenvolver amor pelo silêncio, pelo recolhimento, desejo de comungar frequentemente, espírito de sacrifício, ou seja, é justamente o amor afetivo que vai caminhando para o amor efetivo. É isso que produz a oração afetiva. A oração afetiva também proporciona consolo espiritual, né? Às vezes a gente fala aqui do apego às consolações espirituais, mas elas têm as suas vantagens, como também já abordamos sobre esse aspecto. Vejam o que diz Tauler nesse livro que já citei em outras ocasiões a respeito das consolações. O homem não deve, pois, rejeitar essa graça, mas recebê-la com reverência e humildade, atribuindo à sua pequenez e ao seu pouco valor pessoal o fato de que Deus deve excitá-lo e atraí-lo dessa forma, com as consolações. Deste modo, ele deve servir-se das imagens a fim de elevar-se sobre elas e passar das práticas exteriores e sensíveis ao interior, para entrar em si mesmo, no mais profundo, onde verdade é o reino de Deus. Então, não rejeitar as consolações, agradecer, saber que elas não são Deus e procurar não se apegar a elas. Mas se Deus nos deu e somos sinceros na busca, é porque realmente estamos precisando disso. Além disso, essa oração afetiva é menos trabalhosa do que a oração discursiva. Ela produz mais descanso, é mais um repouso, e ela vai se simplificando, ou seja, os afetos vão diminuindo, vão se ficando e diminuindo, e muitos deles vão se intensificando, e aos poucos vão conduzindo a chamada oração da simplicidade, que será o objeto da próxima aula, a oração de simplicidade. Vão caminhando para essa oração de simplicidade. Existem alguns perigos dessa oração afetiva, e o primeiro é justamente um esforço mental que pode produzir fadiga e exaustão. Na verdade, é quando não há uma inclinação da graça proporcionando, a pessoa quer forçar a produção de emoções. Ela não sente interiormente aquilo e força a produção de emoções. E se isso predomina, acaba provocando até uma desordem ao invés de fomentar a piedade sólida. Acaba degenerando até por um amor sensível e sensual, diz o padre Tanqueray. Depois, o segundo perigo é o orgulho e a presunção, porque como temos fervor sensível, já falamos sobre as tentações lá nas aulas de tentações dos principiantes, que acaba se concluindo que está muito adiantado espiritualmente porque está gozando de muito fervor sensível. E também é o risco de, como sente a consolação, começar a colocar toda a devoção na busca das consolações espirituais e negligenciar os deveres e as virtudes comuns. Então, não quero mais nem fazer os meus deveres porque quero estar lá para sentir a minha consolação, a minha paz, o meu consolo. Isso também é um risco. Então vejam que no fundo, tudo está relacionado com esse rezai com o coração, orar com o coração. Nossa Senhora em Medjugorje, nas aparições de Medjugorje, na Iugoslávia, insiste muito, rezai com o coração. A oração afetiva nada mais é do que realmente chegar a essa oração do coração, essa oração que brota dentro de nós, que com o tempo vai se simplificando e chegando na oração de simplicidade, oração de simples olhar, que veremos na próxima aula. Por enquanto, era isso. Gostaria apenas de citar um exemplo de uma oração afetiva. Eu gosto de citar esse exemplo, dizer a profissão de amor de Pedro. Você vai dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Partindo isso de dentro do coração, temos uma excelente oração afetiva, desde que não seja da boca para fora. Isso é rezar com o coração. Agradeço a atenção de todos. Salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado.